Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Te dê um dia completo, abençoado, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia o Senhor soprou do fôlego da vida sobre nós e nós estamos aqui. Vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor, que Ele tem cuidado da nossa vida. Na verdade, Deus tem nos dado vitória, nos abençoado, transformado a nossa vida em vitória, em nome de Jesus. Então, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vamos glorificar a Deus em nome de Jesus, exaltar o nome do Senhor. Irmãos, vamos passar para a palavra aqui. Vamos ler hoje Provérbio 3:5. E em conjunto com o Provérbio 3:5, vamos ler Marcos 5:25 em diante, tá bom? Vamos lá? É a história da mulher do fluxo de sangue. Olha que interessante. Confia, Provérbios, tá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastando tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe secou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que de seu interior fora liberada poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, perguntou, né? Quem me tocou? Quem tocou-me? Quem tocou em meu manto? Ao, ao que os discípulos alegaram, alegaram-lhe, falaram, né? Alegaram-lhe. Vês que a multidão te comprime de todos os lados e pergunta quem me tocou? E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Ontem nós estávamos falando sobre Deus proverá, né? Falando sobre a vida de Abraão, né? Que as misericórdias são novas a cada dia. Aí o Senhor, ele vai e nós vamos buscar o reino de Deus, e as outras coisas vão acontecer, né? As misericórdias são novas a cada manhã, então cada manhã nós vamos ver a manifestação de Deus, a graça de Deus. E nisso daí, a gente vê que Deus proveu na vida do Abraão e tal, tinha um carneiro lá e tudo mais. Irmãos, o que eu quero continuar nesse mesmo tema? É falar, continua confiando em Deus, Deus proverá. Coloca a sua confiança em Deus. O que ele está falando aqui para mim e para você? No Provérbios aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração, meu irmão. Por que ele fala para eu confiar? Se eu já confio? Porque surgem situações que eu vou precisar exercer maior confiança ainda em Deus. Você não viu lá a mulher serofenícia? Que ela chega na presença de Deus, de Jesus, né? De Jesus, que Jesus é Deus, e ele se mantém em silêncio, ele não responde nada para ela, mas ela continua clamando. E aí depois ela vai e usa lá uma palavra, mas
É assim, ela usa uma palavra lá. Irmão, o que eu preciso entender? Eu preciso continuar confiando em Deus, confiando na misericórdia e na graça de Deus. Olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Muitas vezes, o nosso entendimento, eu não posso me apoiar no meu entendimento, eu tenho que me apoiar na palavra de Deus. Eu e você vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas eu preciso me apoiar em Deus, na sua palavra, na direção que Ele tem para a nossa vida. Por quê? Porque nós apoiamos em situações, nós nos apoiamos em pessoas. Às vezes a pessoa está numa condição privilegiada que pode trazer algum benefício para a nossa vida, nós nos apoiamos nessa pessoa, nessa situação. Não, vamos ali. Irmão, presta atenção. Parênteses, vamos abrir um parênteses aqui. Deus vai usar alguém para me abençoar, vai usar alguém para te abençoar, vai usar uma situação para mudar a nossa história. E isso não quer dizer que eu tenho que ficar apoiado naquilo, naquela situação, naquela pessoa, naquela condição, tá bom? É só uma questão aí que nós precisamos entender, tá bom? É... Irmão, vamos lá, vamos entender aqui. O que ele está falando? Confia no Senhor de todo o teu coração. Coloca o seu coração em Deus. O que nós ouvimos? Que eu vou buscar o reino e as outras coisas vão acontecer. O que Abraão fez? Seguiu a orientação de Deus. Chegou lá, tinha uma provisão de Deus. Por quê? Quando nós colocamos o nosso coração em buscar o que de Deus é para a nossa vida, buscar as coisas de Deus, nós somos fortalecidos e o sobrenatural acontece. Por quê? Porque a minha confiança está em Deus, eu estou buscando o reino dele, as outras coisas vão acontecer de maneira natural. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Aí ele fala assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Irmão, em nome de Jesus, Deus usa pessoas, situações, condições para nos abençoar. O que eu e você nós vamos fazer? Nós vamos entender, olha, graças àquela pessoa, graças a Deus e àquela pessoa. Deus vem em primeiro lugar, porque se aquela pessoa, aquela condição, aquela situação falhar, Deus abre uma porta, uma situação e muda a história. Então, por isso que a minha confiança está em Deus. E é óbvio que eu estou no mundo, eu vou ser grato, vou ser grato às pessoas que têm nos abençoado. Nós precisamos ser gratos, ser felizes. E na hora que nós podemos retribuir, nós vamos retribuir sim. Faz parte da nossa vida como ser humano. Mas o que eu vou entender? Que a minha confiança está em Deus. E reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. O que é reconhecer? Eu ver que aquela situação foi a mão de Deus. Aí ele fala assim, ó, e ele endireitará suas veredas. Ele mostrará um caminho melhor para mim e para você. Endireitará as veredas, o meu caminho, o seu caminho. Então eu preciso reconhecer. Primeiro, vou colocar a minha confiança em Deus. Vou entender que Deus pode fazer, que Deus é que vai fazer as coisas na minha vida, que pode, é Ele que pode fazer. Aí vai surgir situações para me abençoar, que Deus criou. Aí eu vou reconhecer a grandeza de Deus nessa questão e Ele vai dar um caminho melhor. Agora a gente entra aqui na história da mulher aqui, né? Ó, estava por ali certa mulher que havia 12 anos que havia padecido de hemorragia. Presta atenção. Irmão, ela estava sofrendo. Qual é a condição natural? Se apoiar no entendimento. Qual o entendimento que ela tinha? Natural. Vou no médico, não é isso? Mas aí o que acontece? E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiada sobre os cuidados de vários médicos e gastando tudo que possuía.
cuidados de vários médicos, gastando tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia a pior. Irmão, às vezes surgem situações que eu vou resolver com o meu braço e piora mais ainda. Não, confia na direção do Espírito Santo de Deus. O que nós ouvimos? Não vamos largar da mão de Deus por nada, da mão de Jesus por nada. Confia na mão de Deus. O que ela estava fazendo? Ela estava indo no médico, que é o certo, que é o caminho que nós conhecemos. Mas Deus tem um caminho. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e ele vai te mostrar um caminho melhor. Reconhece a bondade e a graça de Deus diante dessas questões, diante dessa situação. Ainda bem que essa mulher aqui gastou tudo que tinha e não deu certo, sabe por quê? Porque isso mostra que nós vamos dar certo, as coisas vão acontecer na mão e na misericórdia de Deus. Olha só, gastando tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Meu irmão, olha só, existem situações que, em vez de melhorar, piora. Sabe por quê? Porque nós estamos confiando no nosso braço, na nossa mão. Confia na misericórdia de Deus. Presta atenção. A solução chegou. A solução real, ó, indo de mal a pior. Tendo ouvido falar de Jesus, a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Meu irmão, em nome de Jesus, acompanhe aqui comigo. Olha só, há situações que vão nos levar diretamente para Deus. Veja só, se essa mulher tivesse resolvido o problema dela no médico naquela época lá, se ela tivesse resolvido o problema dela no médico, ela ia até Jesus? Não, não ia. Isso representa o quê? Que há situações que nós não vamos resolver com o nosso braço, de maneira natural. Nós vamos resolver essas questões em Deus e nós tentamos, pelejamos do nosso jeito e não funciona. Mas quando eu reconheço Deus nos meus caminhos, o que acontece? Ele mostra um caminho melhor ainda, ele endireita a vereda, mostra um caminho melhor. Se ela tivesse resolvido essa situação no médico, ela não tinha chegado até Jesus. Mas preste bem atenção, vamos entender os moveres de Deus. Existem situações que nós buscamos a Deus e Deus pode usar a vida do médico, a situação médica ali para nos dar vitória. Mas primeiro eu vou reconhecer Deus na questão. Olha só, ela ouviu falar de Jesus, não é isso? Qual a atitude que ela toma? Ela ouviu falar e ouvindo a falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Irmão, pois dizia consigo mesma: se eu puder, ao menos tocar em sua veste, ficarei curada. Sabe o que aconteceu? A fé tomou conta da vida dela, que ela reconheceu a autoridade de Jesus e ela falou assim, ó, eu não vou nem falar com ele. Ela pensou, com esse monte de gente aí, eu não consigo nem falar com ele. Não dá, não tem como. Mas se eu conseguir, ao menos tocar na orla dele, no manto dele, pois dizia consigo, se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. Meu irmão, ela reconheceu que em Deus ela teria solução do problema. Em Deus você tem solução do problema. Em Deus eu tenho solução do problema. Meu irmão, a nossa vida se resolve em Deus. O que nós lemos no começo? Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu vou confiar em Deus, Ele vai criar caminho, vai criar situações. Irmão, glória a Deus. Porque muitas vezes existem situações
que eu estou tentando e você está tentando e aquilo não dá certo, glória a Deus, porque Deus tem o controle de tudo, está tudo nas mãos dele. Ela estava sofrendo, mas Jesus, Deus queria acabar com aquele sofrimento. Deus queria quer acabar com o sofrimento meu e seu. Mas o que eu preciso fazer? Reconhecer Ele e ir até Jesus. Entendendo que Ele é o Salvador, que Ele tem o milagre que eu preciso, que você precisa. Olha só. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia. E a mulher sentiu em seu corpo, sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer nos libertar de todo sofrimento, de toda situação contrária. Toca em Jesus, porque o poder e a bênção já foi liberada em nome de Jesus. O que acontece aqui? No momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus virando-se em meio à multidão, inquiriu, perguntou: quem me tocou? Quem tocou o meu manto? Meu irmão, Jesus viu a cara dela? Não. Jesus viu? Não, não viu. Na hora que ela estava tocando, né? Na hora que ela tocou? Não, não viu. Por quê? Porque o poder já foi liberado. A bênção já foi liberada, então reconhece a autoridade de Jesus e toca nele através da oração, pela fé, em nome de Jesus e toma posse do milagre. Reconhece, confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Há situações que nós apoiamos no nosso entendimento e não vivemos aquilo que era para viver. Mas quando nós reconhecemos a grandeza, a bondade, a misericórdia de Deus, nós vivemos os milagres do Senhor na nossa vida. Ela estava lá padecendo com os médicos 12 anos, nada dava certo, ia para um lado, ia para o outro. Eu vou para um lado, eu vou para o outro, você vai para um lado, vai para o outro. Não dá certo. Aí eu vou em Jesus. Aí eu paro, você para, nós colocamos a nossa oração na presença de Deus, reconhecemos que Ele é o dono de tudo, que está tudo na mão dele. E o que acontece? Milagre. Aí Jesus falou assim, ó, eu senti que de mim saiu poder, quem me tocou? Aí o discípulo vai e pergunta ao que os discípulos alegaram-lhe, vês que a multidão comprime de todos os lados e pergunta quem tocou? Irmão, ele não estava falando de tocar fisicamente apenas, mas tocar reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Quando nós tocamos reconhecendo a grandeza e o poder de Deus, é milagre na certa, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, toma posse da grandeza de Deus, toma posse da misericórdia de Deus em nome de Jesus. Olha só, às vezes nós não sabemos como fazer. O que eu vou fazer? Confiar em Deus de todo o meu coração e tocar em Jesus, que Ele vai endireitar as veredas, vai mostrar um caminho melhor para eu resolver essa questão, para eu viver esse milagre, para você viver esse milagre, resolver essa questão. Aí ele fala, e Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Deus quer nos libertar. Se você perguntar, eu estou sofrendo, eu estou passando isso, acho que é a vontade de Deus. Meu irmão, Deus não quer que eu sofra, quer que você sofra. Há situações que nos levam que nos fazem sofrer, que nos fazem pagar consequências de atitudes que nós temos. Mas presta atenção, Deus quer trazer libertação e cura para a nossa vida em todo o tempo. O que eu vou fazer? Vou confiar em Deus e tocar em Jesus, porque o milagre já foi liberado, a bênção já foi liberada. Não fica rodando aí de um lado para o outro, vai para um lugar, vai para o outro, vai em tal lugar, vai ali, vai aqui.
Vai em Jesus primeiro, que ele vai te mostrar o melhor caminho. O que é endireitar a vereda? É mostrar o melhor caminho em nome de Jesus. A nossa confiança está em Deus. Ainda bem que muitas vezes há situações na minha vida, e creio que na sua vida também não deram certo, e nós glorificamos a Deus por isso. Sabe por quê? Porque isso nos levou para mais perto de Deus, e Ele nos deu direção, e nós glorificamos a Ele em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar pela tua graça e a tua misericórdia, pelo teu amor e o teu poder sobre as nossas vidas. Enche-nos da tua presença. Obrigado, Pai, pelo teu amor, porque muitas vezes nós não sabemos nem entendemos como fazer as coisas, mas o Senhor, pela sua rica misericórdia, tem enviado teu Filho Jesus para nos salvar, e nós reconhecemos o Senhor Filho Jesus como seu Filho, Pai, como nosso Salvador, e nós tomamos posse da cura, do milagre, da direção, da manifestação, do livramento do inferno, em nome de Jesus. Pai, abre a nossa mente para viver essa palavra, abre o nosso entendimento nesta hora, nos dá a sabedoria, Pai, para tocar no Senhor pela fé, de maneira clara e plena, para que nós possamos viver os milagres, porque nós reconhecemos, Jesus, que o Senhor é Deus e que o Senhor é o nosso Salvador, e nós reconhecemos o Teu Espírito Santo como aquele que nos dá a direção e nos mostra o caminho e intercede por nós, Senhor. Nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, e no nome de Jesus, papai, nós tocamos pela fé nesta hora nas tuas orlas e recebemos o milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, milagre é milagre. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual é a sua necessidade, mas em nome de Jesus, toca na orla do vestido de Jesus e viva o milagre. Eu declaro na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.